Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Embriologia Molecular e hoje o nosso assunto é sobre regulação e sinalização celulares. Então na aula de hoje a gente vai retomar algumas coisas que vocês já provavelmente viram em outras disciplinas e a gente também vai reforçar sobre alguns conceitos que vão ser importantes para vocês conseguirem compreenderem melhor as próximas etapas do desenvolvimento embrionário, tá bom? Então vamos iniciar. Bom, então logo em seguida da fertilização, as células embrionárias, que são agora denominadas de blastômeros, elas são estimuladas a realizarem sucessivas clivagens através de uma série de divisões mitóticas, tá? Então a gente tem aqui um exemplo do zigoto, tá? Depois estágio de 4 células, estágio de mórula e estágio de blástula. Aqui nesse caso, blástula é porque essa figura ela foi retirada de um artigo que remete à espécie de anfíbio, tá? Bom, então o zigoto ele é dividido inicialmente ao meio, tá? Em seguida da fertilização. Depois ele vai ser dividido em quartos, em oitavos e assim por diante. Reparem que essa divisão ela acontece sem que o volume das células aumente, tá? Elas vai ter um aumento somente do número de células. E o volume total do embrião ele não muda. Vocês vejam que ele inicia com um tamanho ali com a zona pelúcida, um certo diâmetro, e esse diâmetro ele se mantém até o estágio de mórula, ok? Então, até o estágio de blastocisto, que aqui na verdade está representado por blástula, tá? Não tem crescimento. Essa divisão sem crescimento do volume citoplasmático, ela acontece por causa da ausência das fases G1 e das fases G2 da intérfase, tá? Aqui lembrando vocês um pouquinho sobre ciclo celular. Então, isso faz com que os blastômeros acabam progredindo através de apenas duas fases, que são as fases M e as fases S, tá? Então, G1 e G2 não participam nesse momento do ciclo celular, tá? A transição entre as fases M e S nos blastômeros, ela acaba sendo dirigida unicamente pelo ganho e pela perda da atividade de um fator que a gente já comentou em outras aulas, que é o fator promotor da maturação, também chamado de fator promotor da mitose. Tá? Bom, aqui a gente tem então uma figura do fator promotor da mitose, que é chamado também de fator promotor da maturação. E ele tem esse nome de fator promotor da maturação ou da mitose, por quê? Porque ele foi primeiramente descrito e encontrado de ter a sua ação durante a maturação dos oócitos, tá? Mas depois eles viram que esse mesmo fator ainda tinha atividade durante o ciclo celular das células em geral e não somente do oócito. Então, por isso que ele é chamado também de fator promotor da mitose, tá? Mas quando a gente fala desse fator, a gente se refere à mesma coisa, tá? Bom, então a transição da fertilização para a clivagem é causada pela ativação do fator promotor de mitose. E esse fator tem um papel que foi observado inicialmente nos sapos durante a produção do gameto feminino, né? Então, por isso que eu comentei para vocês, por isso que ele é chamado também de fator promotor da maturação, mas também mitose, tá? E ele tem duas subunidades que estão aqui demonstradas nessa figura, que são a ciclina B, tá? Que está aqui em verde, vou até pegar verde. A ciclina B, verde aqui, e a quinase dependente de ciclina, que está aqui representada em azul. Eu tenho que estragar a figura, né? Beleza. Bom, e como que esse complexo age no ciclo celular, tá? Então, a CDK, que seria uma porção do fator promotor da maturação,
ela ativa a mitose por fosforilação de proteínas e dentre essas proteínas nós podemos citar as estonas e também as subunidades regulatórias da miosina citoplasmática, tá? Então, essas ações acabam causando a condensação da cromatina, por exemplo, a despolimerização do envelope nuclear, que são importantes para esse processo de ciclo celular, tá? Também a organização do fuso mitótico, dentre outros. Mas o que acontece? A CDK, sem a ciclina B, ela não tem ação, tá? Então, ela vai somente ter essa ação importante para o ciclo celular quando ela está aqui associada à ciclina B. A ciclina B, ela tem um comportamento cíclico, que é muito importante para a regulação da mitose, e o que ela faz é o seguinte, ela se acumula durante a fase S, tá? E ela acaba sendo degradada depois quando ela atinge já a fase M, tá? Que ela já teve o seu papel cumprido, vamos dizer assim. Então, ela degrada, em seguida que atinge a fase M, tá? Mas ela acaba depois sendo produzida novamente nas próximas etapas do ciclo celular, tá? Aqui a gente está com o G1 e G2 sendo demonstrado, mas no caso essas fases não acontecem durante as primeiras clivagens do embrião, tá? Bom, a presença da ciclina B, ela é controlada por várias proteínas que vão garantir, então, a síntese e a degradação periódica dela, que faz com que, então, a célula continue nesse ciclo, tá? O grupamento fosfato, aqui o grupo fosfato que está aqui representado em vermelho, ele, quando ele está ligado, então, a esse complexo, ele vai agir como um interruptor que torna a proteína alvo menos ou mais ativa, tá? Quando uma ciclina B, no caso aqui, se liga a uma CDK, que aqui nesse caso é a CDK1, ela age como uma quinase, tá? Ela vai ativar a CDK com a sua ação de quinase. Mas ela também vai direcionar a CDK para um conjunto específico de proteínas-alvo que são adequadas para o período do ciclo celular que é controlado pela ciclina. Então, a progressão no ciclo celular faz com que aconteça a proliferação celular, que é muito importante nos estágios do desenvolvimento embrionário, tá? Então, sobre a proliferação celular, só ainda o que eu quero mencionar é que existem mecanismos que vão regular o ritmo da divisão celular e do crescimento celular, e dentre eles a gente pode citar os mitógenos e os inibidores da proliferação, sendo os mitógenos, então, componentes que têm ação nas vias de sinalização intracelular, ativando o ciclo da divisão celular, agindo nos componentes que regulam o ciclo até a divisão celular, que a gente tem como exemplo, então, as ciclinas, que a gente comentou agora, tá? E sobre os inibidores da proliferação, a gente sabe que eles vão ativar as vias de sinalização que estimulam a produção ou ativação de moléculas que bloqueiam o ciclo, geralmente na fase G1. E como exemplo, a gente tem as proteínas NOT e delta, que atuam juntas, agem por inibição por contato e inibem o ciclo celular, tá? Então, depois a gente ainda vai comentar um pouco mais sobre essas proteínas NOT e delta. Bom, então, logo após a fertilização, a célula, né, no caso, ela já começa a se dividir, ó, e aí vai tendo sucessivas clivagens através de mitose, como eu já comentei para vocês, tá? Então, essas células que se formam em seguida das clivagens, elas são células que a gente pode caracterizá-las como células totipotentes, ou seja, são células que conseguem dar origem a um indivíduo completo caso a gente retire alguma daquelas células ali daquele embrião, tá? Então, esse estágio de totipotência, ele se mantém mais ou menos até 8 células em mamíferos, tá? Então, aqui, na verdade, 8 células foi o que já encontraram descrito
o período mais longo, vamos dizer assim, que já encontraram, que foi em suínos. Mas acredita-se que em humanos não dure até 2, 4 células esse estágio de totipotência, tá? Depois disso, as células já vão acabar tendo uma certa diferenciação entre elas e elas vão acabar desenvolvendo especializações morfológicas, bioquímicas e funcionais, adquirindo então o desenvolvimento regulatório, que seria a capacidade das células embrionárias para adquirirem diferentes funções. Mesmo assim, essas células elas vão estar num estágio bastante mais indiferenciado em comparação às células somáticas, que já têm uma função específica, tá? Elas são células, as células tronco-embrionárias, inclusive, a gente consegue fazer a diferenciação delas para diversos tecidos, mas quando a gente fala assim, a diferenciação para todos os tipos de tecido que conseguem desenvolver um indivíduo completo, somente nesses primeiros estágios em que ela está na sua fase de totipotência, tá? Então, até, inclusive, essa característica, ela faz com que a gente consiga explicar o surgimento de gêmeos univitelinos, tá? Então, provavelmente aconteceu uma separação ali de alguma célula que acabou desenvolvendo um indivíduo completo que é geneticamente idêntico ao outro embrião, tá? E uma outra característica interessante que os embriões nos estágios iniciais eles têm é uma capacidade de se reestruturar caso a gente precise fazer uma retirada de algum blastômero desse embrião, tá? Que é um caso bastante frequente em clínicas de fertilização, aonde a gente precisa fazer uma biópsia de embrião para de repente detectar alguma característica genética, alguma anomalia, tá? Sempre com, quando a gente fala disso, é sempre para questões relacionadas a doenças, tá? Então, existe sempre uma recomendação de um geneticista, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque sempre vem essa pergunta, a gente pode fazer fertilização de um embrião e escolher a cor do olho? Não, tá? Não dá. Não se faz isso. Mas para detectar algum tipo de anomalia cromossomal, alguma coisa assim, é bastante frequente. Então, o que acontece? Quando a gente faz a retirada, que aqui está até a figura demonstrando isso sendo feito com micromanipulador, tá? Em microscópio, para fazer análise genética dessa célula, as outras células elas vão acabar se modificando o seu destino para conseguir substituir o papel daquela célula que acabou sendo retirada, tá? Então, nesse estágio é um estágio bem comum disso acontecer, tá? Então, o embrião ele não tem nenhum tipo de dano quando isso acontece, tá? Apesar dessas células já estarem começando a se diferenciar, elas conseguem perceber que algum tecido precisa ser recuperado, certo? Tecido, então não é tecido, né? Mas enfim, que um conjunto de células precisa ser recuperado. Outros conceitos, então, relacionados à diferenciação celular, tá? Que eu queria trazer para vocês, é o próprio conceito de diferenciação celular, onde então consiste na aquisição e expressão de funções celulares especializadas dentro de cada órgão. E que a diferenciação celular, quando a gente fala de diferenciação celular, é diferente do que quando a gente fala de morfogênese, tá? Que aqui nesse caso é a formação de um órgão em específico, tá? Então são coisas diferentes. Precisa acontecer diferenciação celular e aí um grupo de células diferenciadas acabam dando origem a um órgão. Bom, então outra questão que a gente precisa comentar aqui é sobre como que podem as células serem diferentes se elas possuem o mesmo DNA, né? Provavelmente vocês já tenham visto, já tenham comentado em alguma outra disciplina, que se a gente coletar o DNA, se a gente extrair DNA do bulbo capilar, células sanguíneas, células musculares do mesmo indivíduo, seja de onde for essa coleta, a gente vai ter sempre ali o mesmo material genético, a mesma sequência gênica, seja do tecido que for, tá? Então, como que as células têm o mesmo DNA
e mesmo assim elas são células com funções diferentes, são células diferentes. Bom, isso acontece devido a mecanismos epigenéticos, tá? Esses mecanismos epigenéticos, eles servem então para regular o padrão da expressão dos genes, ou seja, todos os genes estão ali naquela célula. No entanto, os genes que estão sendo expressos são diferentes dependendo do tipo celular que a gente está analisando, tá bom? Bom, para isso, a gente precisa retomar alguns conceitos de expressão gênica, tá? Então, lembrando sobre a expressão gênica, ela inclui a transcrição do gene que está ali no DNA em um RNA mensageiro, tá? Então, aqui a gente tem um gene, ele passa RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido para uma cadeia polipeptídica, que a gente vai chamar de proteína. Então, a proteína é o resultado final da transcrição e da tradução. Tá? E o controle da expressão gênica inclui mecanismos que regulam o processo de transcrição, que é esse aqui, desse para cá, e também de tradução, que é esse para cá. Então, existem mecanismos que vão impedir que isso aconteça, ou que vão favorecer que isso aconteça, ou favorecer que isso aconteça, dependendo do tipo celular, tá? É isso que fazem as células serem diferentes. Bom, dentre os mecanismos epigenéticos, então, a gente pode citar a metilação do DNA, a modificação das histonas e também os microRNAs, que a gente vai detalhar agora, tá? E no que consiste basicamente esses mecanismos epigenéticos? São mudanças genéticas herdáveis que não alteram a sequência de DNA, tá? Então a sequência de DNA segue ali, o que seguem são, o que acontece são algumas modificações fora dessa sequência que fazem com que ela esteja mais exposta ou menos exposta para a RNA polimerase chegar ali e fazer a transcrição, tá? Bom, eu falei que são mecanismos herdáveis, no entanto, o ambiente tem um fator muito importante para a manutenção dessa epigenética, tá? Então, aqui a gente tem um quadrinho dizendo que é genética, mas o ambiente vão ser muito importantes para regular os processos do desenvolvimento, dentre eles os processos de desenvolvimento embrionário, tá? Então, a maior parte dos processos do desenvolvimento depende da interação de fatores genéticos e fatores ambientais. O background genético e os fatores ambientais, eles estão diretamente relacionados com o estilo de vida e os processos epigenéticos têm sido cada vez mais relacionados com diversos fenômenos. Então, eu vou trazer para vocês o exemplo de que vocês sabem que durante a gravidez, por exemplo, as mulheres precisam ter uma série de cuidados, precisam ter uma vida saudável, alimentação saudável, precisam ingerir diversos alimentos que vão ajudar então no desenvolvimento embrionário. Aí não pode tomar café em excesso, não pode bebida alcoólica, cigarro. Então o bebê ele já tem a sua genética definida. Só que pode que alguns hábitos, né, que a gente vai chamar aqui dos fatores externos, ambientais, eles podem alterar ainda o genoma daquele bebê. E aí não é a sequência gênica, não é lá o ATC, até pode acontecer também, tá? Mas aqui a gente não tá falando sobre isso. Pode acontecer. Mas a gente vai estar falando sobre algumas modificações por fora desse DNA que podem acabar alterando e levando a alguns problemas nesse bebê, caso a gravidez não seja bem acompanhada, tá? Bom, então vamos falar primeiramente de um primeiro processo epigenético que é bastante estudado, que é a metilação do DNA, tá? Então a metilação, ela consiste na adição de um grupo metil ao DNA, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, que é um dos mais comuns, que é a adição então desse grupo metil no carbono 5 do anel da pirimidina da citosina,
tá? Então, aqui a gente tem a adição desse grupamento. A metilação, ela vai, então, inibir a ligação dos fatores de transcrição ao DNA. Ela atrapalha ali a ligação da RNA polimerase, tá? Além disso, é importante da gente mencionar aqui que na metilação do DNA, ela é bastante importante num fenômeno que é o imprinting genômico, tá? Então, o que consiste o imprinting genômico? Consiste na metilação de um gene, porque você sabe que quando a gente tem a fertilização, a gente vai herdar 2 alelos do mesmo gene, um da mãe e outro do pai. E existem alguns genes que eles precisam necessariamente ser expresso por somente um daqueles alelos. Então, é preciso que o gene A seja expresso somente pelo gene paterno. Então, o materno, ele acaba sendo silenciado por esse processo de imprinting, que é a metilação do DNA ali daquela região, daquele gene materno. Outros é o contrário, a gente precisa que seja expresso somente o materno, então o paterno é metilado, tá? Então esse é o processo de imprinting, é essa regulação através da metilação de quais são os genes que precisam estar metilados e quais não podem estar metilados, tá? Então, quando acontece o contrário, tá? E eu falei que às vezes é só materno, às vezes é só paterno, às vezes tem que ser os dois e às vezes não pode ser nenhum. Então, quando acontece alguma desregulação, pode levar a algum caso de síndromes e dentre outros casos, tá? Outras patologias que são patologias genéticas de problemas de imprinting, tá? Então, isso é muito importante de acontecer logo em seguida da fertilização, tá? Já é logo essa regulação. Outro caso, então, que a gente tem de epigenética são as modificações nas histonas. E as histonas consistem, então, de proteínas que estão aqui representadas por essas bolotinhas aqui roxas, tá? E elas são proteínas diversas, tá? Então, são 2H4, 2H2A, 1H3, 2H2B e 1H2A. Tá? Então, são proteínas específicas e elas fazem o quê? Elas conseguem enrolar o DNA. Então, a gente tem essas histonas e a gente tem a outra histona aqui, que é a histona H1, que vai fazer um clipe. Vai fechar essa voltinha que o DNA fez em volta dessas histonas, tá? Então, essas histonas, junto do DNA, né? Que são as proteínas, mais o DNA, as histonas aqui, mais o DNA, elas caracterizam, então, um nucleossomo, que a gente chama, tá? Então, o que acontece? No caso da metilação, a metilação se liga ali a uma região que não deixa com que a RNA polimerase acesse e por isso não vai transcrever o gene, tá? Aquela sequência gênica. Nesse caso aqui, o DNA se enrola em volta dessa proteína e se fecha e também a RNA polimerase não consegue ter acesso, tá? Então, fisicamente que acontece esse impedimento, tá? E essa conformação ela é muito importante para a compactação do DNA na sua forma de cromossomo, tá? Então a gente vê aqui uma figura na qual ela vai mostrando todos os níveis de compactação. Talvez vocês já tenham visto isso em outras disciplinas, mas vamos reforçar. Então aqui a gente está o DNA na sua fita simples, depois fita simples na sua fita dupla, tá? Mas somente a fita de DNA, depois ele enrolado nos nucleossomos, os nucleossomos se enrolam neles mesmo, fazem mais uma subenrolação e vai fazendo isso, enrolando, se enrolando, se enrolando, até chegar nesse estágio de compactação aqui, que é o cromossomo, tá? Então, esses são super, super, super enrolados. Ainda, em citologia, a cromatina é o exemplo de DNA ou de RNA e proteínas que se encontram dentro de um núcleo celular, nas células eucarióticas. E a gente chama de eucromatina a cromatina que está descompactada, ou seja, ativa,
tá? Porque aqui eu tô colocando exemplo de cromossomo, mas eventualmente ela pode estar uma parte super enrolada e uma parte menos enrolada. Então, essa parte menos enrolada, que está descompactada, a gente chama de eucromatina. E essa parte que está super enrolada, a gente chama de heterocromatina, tá? Essa que está desenrolada, tá? Livre para a RNA polimerase acessar. E a que está super enrolada não está livre, né? Ela está ali impedida da RNA polimerase conseguir acessar. Então, por isso, ela é inativa, tá? Então, a gente chama a heterocromatina de inativa e a eucromatina de ativa. O último exemplo de mecanismo epigenético que eu vou trazer para vocês aqui são os microRNAs, tá? Que são pequenos RNAs reguladores, não codificantes, que vão reduzir, então, a estabilidade e a tradução dos RNAs mensageiros, alvo da sequência complementar, seja ela total ou parcial. Então, os microRNAs, eles têm uma sequência específica que vai ser complementar a um RNA mensageiro alvo. Então, esses microRNAs, eles são expressos de maneira tecido específica e a sua própria regulação também pode ser alterada por mecanismos epigenéticos, tá? Então, os microRNAs, eles são expressos por locais do genoma também, tá? Assim como as proteínas. E da mesma forma, eles podem ser alterados pelo ambiente, tá? Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês, que a gente estuda agora, é alteração dos microRNAs, da expressão dos microRNAs quando peixes são expostos a herbicidas. Então, será que existe essa diferença de transcrição, de expressão desses microRNAs? Tem diversos exemplos na literatura de alteração de expressão de microRNAs quando existe um fator ambiental atuando. Então, os microRNAs, quando eles pareiam com o RNA mensageiro alvo deles, existem duas opções, duas coisas que podem acontecer em seguida que acontece esse pareamento, tá? Então, vamos ver aqui. Se a combinação entre o microRNA e seu alvo for perfeita, normalmente uma enzima do complexo RNA-proteína irá cortar, olha aqui, o pareamento foi perfeito. Aqui o pareamento foi perfeito e ele cortou aquele RNA mensageiro, tá? Pela metade. Então causa sua separação e com isso o gene é subexpresso, tá? Silenciado. Se o gene não, né? No caso, o RNA mensageiro, e aí não vai ter a tradução. Não tem proteína. Se houver algumas incompatibilidades entre o microRNA e seu alvo, que a gente tem aqui o exemplo, olha aqui, aconteceu uma incompatibilidade, ó. O complexo RNA-proteína poderá se ligar ao RNA mensageiro e evitar que seja traduzido. Então, a gente tem aqui um exemplo desse complexo, tá? Que tá aqui em verde. E aí ele vai fazer mais ou menos aquela mesma função do grupamento metil, tá? Pega e se liga ali e fica sentadito. Ninguém vai acessar essa sequência aqui, tá? Ninguém consegue traduzir. Então, são essas as duas formas do microRNA atuar, tá? Bom, além disso, eu queria comentar com você sobre os fatores de transcrição, tá? Que não exatamente têm função epigenética, tá? Não são caracterizados como fatores epigenéticos. Mas eles são importantes na expressão gênica, tá? O que são, então, esses fatores de transcrição? Eles são proteínas que se ligam ao DNA de células eucarióticas para ativar ou reprimir o início da transcrição gênica, permitindo ou bloqueando o acesso da RNA polimerase ao promotor, tá? Então, são proteínas que vão ajudar ou atrapalhar a atuação da RNA polimerase para transcrever aquela sequência gênica, tá?
Então, os fatores de transcrição eles podem ser gerais, que eles estão em todos os tipos celulares, e eles também podem ser específicos para certos tipos de células em determinada fase do desenvolvimento, tá? Então, dentre as proteínas que têm interação com o DNA, a gente pode citar as proteínas hélice e alça-hélice, que estão aqui representadas, tá? E também as proteínas dedos de zinco, que a gente chama, que aqui está representado, tem um zinco aqui nessa região, que faz a ligação com essa cadeia polimérica aqui, e aí faz esse formato assim de dedo de zinco, e aqui na pontinha a gente vai ter um grupamento que vai se ligar, que vai ter afinidade com uma certa sequência gênica, tá? Então, só exemplos de proteínas que têm essa interação com o DNA, que às vezes a gente só sabe da ligação com bases nucleotídicas, mas também pode ter a proteína, tá? Bom, então, para a ação desses fatores de transcrição, eles têm a ajuda dos promotores, tá, do próprio gene, e de também proteínas, e de também regiões gênicas que são chamadas de enhancers, ou também chamadas de acentuadores, tá? Então, eles vão fazer a ligação dos fatores de transcrição ao DNA e vão regular o tempo da expressão de um gene e também a localização específica do tipo celular, tá? Quando que ele tem que ser expresso aquela região, aquele gene, tá? Especificamente. Então, aqui a gente tem o exemplo da região Tata Box, que é onde a RNA polimerase se liga. A gente tem aqui o códon de início da transcrição, que acontece dentro de um exon, tá? E ela é um pouquinho para frente do exon, tá? Não pode ser logo em seguida aqui. Se fosse em seguida aqui, a RNA polimerase é tão grande que ela ia pular essa sequência gênica, tá? Então, a gente tem introns, exons, caracterizando aqui, então, um gene de eucariotos, tá? Depois ele as outras regiões. Aqui a gente tem uma figura da RNA polimerase, então, ligada à região Tata Box, aonde a gente consegue ver também que ela já está iniciando a sua transcrição, tá? Então, conforme ela vai avançando aqui na fita, ela vai fazendo a transcrição, né, para o RNA mensageiro, que está aqui representado em azul, tá? Então, a RNA polimerase, ela só vai se ligar ao Tata Box, que é um evento muito importante para a expressão gênica, né, essa ligação, na presença de fatores de transcrição que vão regular a expressão gênica, tá? Então, os fatores de transcrição, eles recrutam a RNA polimerase a se ligar ali na região Tata Box, tá? Então, falando ainda um pouquinho mais sobre os enhancers, tá? Que podem atuar para alterar a expressão de um mesmo gene em tecidos diferentes, tá? Então, o enhancer é uma região gênica que vai fazer a ligação aqui com esse complexo, tá? De RNA polimerase e fatores de transcrição que tem aqui, tá? E aí essa região vai ativar para que aconteça a transcrição, tá? Então, a gente tem como exemplo a atuação desses enhancers de acordo com o tipo celular onde ele se encontra. A gente tem o exemplo do fator de transcrição PAX6, tá? Que vai participar do desenvolvimento do pâncreas, dos olhos e do tubo neural, que são tecidos completamente diferentes, tá? Então, esse fator de transcrição, ele contém 3 acentuadores distintos, de modo com que cada tecido tem o seu acentuador para regular a expressão deste fator de transcrição no dado tecido, tá? Então, é uma forma de regulação também da expressão gênica. Bom, então ainda falando na mesma linha sobre os fatores de transcrição, queria trazer para vocês um pouquinho dos conceitos sobre genes homeóticos, tá? Que talvez vocês escutem falar nas próximas aulas, tá? Então, os genes homeóticos, eles são responsáveis por determinar identidade de segmentos específicos ou de estruturas do corpo, tá? Então, são reguladores mestres que vão dirigir, então, o desenvolvimento
desses segmentos, tá? Os seus produtos gênicos, eles são essenciais para a diferenciação celular que vai acontecer nos estágios embrionários, tá? Quando os genes homeóticos eles são superativados, ou então eles são inativados por mutações, a gente pode ter estruturas do corpo se desenvolvendo em lugares errados, tá? Então, é bastante preocupante quando isso vem acontecer, tá? Então, por isso que esses genes são tão importantes. Então, a maioria dos genes homeóticos de animais codifica por fatores de transcrição de proteínas que contém uma região chamada homeodomínio, que está aqui representada em amarelo, inclusive nessa figura, tá? E são chamados genes ROX. Então, a maioria dos genes homeóticos de animais codifica para o fator de transcrição de proteínas que contém essa região chamada homeodomínio ou genes ROX. Os genes ROX precisam ser regulados cuidadosamente, tá? Eles são ativados em lugares específicos por meio das atividades dos genes nas cascatas. Se ativam gradativamente em segmentos tubo-neural, nas cristas neurais e no esclerótomo dos somitos. Ou seja, eles são ativados em cascata. Então, existe um primeiro gene que é transcrito, traduzido, e aquela proteína resultante é que ativa para a transcrição do segundo gene e assim por diante, tá? Então, por isso existe essa regulação, essa necessidade de quando, qual gene vai ser ativado. Tá? Então, os genes ROX são homólogos na caixa homeótica. Os vertebrados agem na segmentação cefalocaudal do corpo, tá? Então, sendo bastante conservados também entre diversas espécies, tá? Então, aqui eu já mostrei para vocês o homeodomínio, que é altamente conservado, apresenta um segmento de 61 aminoácidos com 3 alfa-hélices e está presente em muitos fatores de transcrição, tá? Então, basicamente isso. Bom, beleza, então a gente falou dos controles durante a transcrição, tá? Antes da transcrição, para que ela não aconteça. A não ser sobre os microRNAs, que eu quis comentar para vocês, porque ele é ele é classificado como um fator epigenético, tá? Então eu quis trazer tudo junto no fator epigenético. Mas a gente pode utilizar esse tipo de estratégia de microRNA também como controle pós-transcricional, tá? Porque ele atua no mRNA, então ele é pós-transcricional. Então ele vai ser listado aqui, tá? O controle pós-transcricional, em geral, então, tem como ação quais estratégias? O processamento do RNA, então, como splicing, aquisição de revestimento e adição da cauda poliar, então é um tipo de estratégia. Atua na tradução e no tempo de vida do RNA mensageiro, citosol. E também atua nas modificações proteicas, tais como adição de grupos químicos, tá? Então, essas são as formas de controle pós-transcricional que a gente vai ver em seguida. Então, sobre o splicing, ele acontece apenas em células eucarióticas, já que as células eucarióticas possuem introns e exons, tá? Então, 2 ou mais moléculas de RNA mensageiro podem ser feitas a partir de um pré-RNA mensageiro. O que consiste esse pré-RNA mensageiro? É um RNA mensageiro que possui sequências de introns, tá? Então, aqui a gente chama de pré-RNA mensageiro. Então, proteínas reguladoras vão fazer o controle desse splicing. Então, a gente tem aqui o exemplo dos exons 1, 2, 3 e 4. Então, a partir daqui, a gente pode fazer combinações diferentes de exons, dependendo do splicing que vai acontecer, tá? Então, pode acontecer um splicing que remova esse primeiro intron aqui e remova também quando tira esses dois introns, esses 2 primeiros introns, acaba tirando esse segundo exon, por exemplo. Então, a gente tem aqui esse exemplo, tá? De RNA mensageiro sem o exon 2. E aqui a gente tem um exemplo sem o exon 3, tá? Então, pode acontecer combinações através desse splicing alternativo que acontece nas células eucarióticas e, por isso, o mesmo gene pode dar origem a diferentes proteínas, tá?
dependendo do tecido, vai acontecer um tipo de splicing ou não. Os mesmos genes podem ter funções diferentes em etapas diferentes do desenvolvimento e em órgãos diferentes. Então, isso a gente já comentou. Além disso, um outro tipo de controle pós-transcricional que a gente pode citar, que a gente pode considerar, é a aquisição do revestimento CAP e da adição da cauda poliar no RNA mensageiro, tá? Que foi recém-transcrito. Então, tanto o CAP quanto a cauda poliar, eles vão proteger esse transcrito e vão ajudar ele a ser exportado do núcleo para ser traduzido nos ribossomos do citosol, tá? Então, essa proteção, de certa forma, faz com que ele tenha maior probabilidade de ser expresso. E os microRNAs, que são também um tipo de controle pós-transcricional, tá? Então, ele é um controle pós-transcricional porque ele atua no RNA mensageiro. No entanto, ele também é considerado um mecanismo epigenético e por isso eu coloquei ele lá nos mecanismos epigenéticos, como a gente já estava listando lá, né? Então, é a mesma coisa que eu já falei, então é o mesmo tipo de atuação, então por isso eu não vou comentar novamente, tá? Outro tipo de controle pós-transcricional, então, são as modificações proteicas, e aqui nesse caso, a proteína já foi transcrita, já foi traduzida, a proteína já foi traduzida, e em tese deu tudo certo, mas aquela proteína ela pode ser inativada através de modificações proteicas, como por exemplo, fosforilação e a ubiquitinação, tá? Então, são exemplos de modificações proteicas que fazem com que essa proteína seja inativada. Bom, então agora a gente começa a falar sobre outro assunto, que é relacionado com os assuntos anteriores, né? Mas é sobre a indução e a formação dos órgãos, tá? Então, falando sobre indução. A indução é quando um grupo de células ou tecidos faz com que outro grupo de células ou tecidos alterem o seu destino, tá? Então, estavam todos indo para uma direção e, de repente, um grupo de células são induzidas a seguirem para outro rumo. Então, a gente pode classificar como indutor a célula ou o tecido que vai produzir o sinal que vai fazer com que aquelas células alterem, então, o seu destino, e respondedor as células ou tecidos que têm a competência para responder a este sinal, tá? Bom, então, muitas das interações de indução, elas acontecem entre células epiteliais e mesenquimais. Então, elas são chamadas as interações epitélio-mesenquimais, tá? As células epiteliais, elas se mantêm unidas, por exemplo, em tubos ou em lâminas, como a gente vê aqui nessa figura, enquanto as células mesenquimais, elas se encontram dispersas na matriz extracelular, tá? Bom, então a gente vai usar, por exemplo, das estruturas cutâneas para a gente falar um pouquinho sobre algumas das propriedades dessas interações, tá? Então, a primeira que a gente vai comentar é a especificidade regional, tá? Em que a indução vai fazer com que um tecido seja diferenciado, mas além dele ser diferenciado, ela ainda vai especificar a região que esse tecido tem que se manter, tá? Então, a gente tem o exemplo da pele, que ela é composta por dois tecidos principais, sendo um externo, que é a epiderme, que é um tecido epitelial derivado do ectoderma, e outro mais profundo, que é a derme, que é um tecido mesenquimal derivado do mesoderma, tá? Então, a epiderme do embrião, ele vai enviar sinais às células da derme subjacente, provavelmente por secreções de SHH e TGF-beta, que a gente vai falar mais pra frente. E o mesênquima dérmico vai ser condensado e vai responder com fatores secretados que vão levar a epiderme a formar estruturas cutâneas que são regionalmente específicas para aquele local onde está acontecendo aquela indução, tá? Então, essa é a especificidade regional. Um outro tipo de especificidade que a gente tem é a especificidade genética, aonde o mesênquima ele vai poder estimular o epitélio, mas ele só vai responder se o seu genoma permitir, tá? Então, somente se ele tiver a capacidade genética de responder aquele sinal,
é que ele vai, de fato, então, responder ao estímulo, tá? A indução. Então, são essas as duas, especificidade regional e genética. Ainda, só outra coisa que eu queria frisar aqui sobre esse tipo de comunicação de indução é que, embora exista um sinal indutor para que o respondedor inicie o evento indutivo que vai acontecer, é muito importante que se mantenha uma intercomunicação entre as células, tá? Então, de duas vias, aqui a gente está vendo representado pelas flechinhas de duas vias, para que essa diferenciação ela não só inicie, mas ela também se mantenha e continue, então, acontecendo essa diferenciação. Então, só frisando que os sinais eles são transmitidos em ambas as direções, tá? Bom, ainda sobre isso, queria comentar sobre a cascata de indução, tá? Que são, então, eventos indutivos sequenciais e recíprocos, onde um tecido, ele é mais ou menos da mesma forma que a gente falou da cascata dos genes ROX, tá? Então, um tecido é formado e ele é induzido a formar outro, e a formação desse outro induz a formação de um terceiro tecido. Ou seja, um tecido que é responsível também pode se tornar um tecido indutor. E a gente tem como exemplo a formação do cristalino, que acontece então nessa sequência de cascata de indução, tá? Bom, agora um pouquinho falando sobre sinalização celular, tá? A sinalização célula-célula, ela é essencial para a indução. Além disso, ela também é essencial para a competência, para a conferência da competência de resposta, tá? Sendo a competência a capacidade da célula de responder ao sinal indutivo, e também para a comunicação cruzada entre as células indutoras e as células respondedoras, tá? Então, essas linhas de comunicação, elas podem acontecer de duas formas durante a embriogênese, que são as interações parácrinas e as interações justácrinas, tá? Então, parácrina a gente tem como exemplo, como definição, na verdade, quando a célula sintetiza proteínas e essas proteínas elas conseguem percorrer pequenas distâncias para interagir com outras células, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa interação acontecendo, tá? Onde uma célula, essa célula em verde, vai produzir esses sinais em vermelhinho aqui representados para que a célula rosinha responda, tá? Então, as proteínas difusíveis responsáveis por tal indução podem ser chamadas de fatores parácrinos ou fatores de crescimento e de diferenciação. Já na sinalização justácrina, que também é mediada por vias de transdução de sinal, mas nesse caso não vão envolver proteínas difusíveis, as proteínas que vão estar envolvidas nesse caso, elas são fixas na membrana celular das células sinalizadoras. Então, as duas células, a indutora e a respondedora, vão ter que estar muito próximas para que aconteça essa transdução de sinal, tá? Agora a gente vai especificar um pouquinho sobre essas. Bom, então falando primeiramente sobre a sinalização parácrina, tá? Então, acontece por transdução de sinal, tanto para ativar uma via diretamente, quanto para bloquear a atividade de um inibidor de via, tá? Lembrando que a transdução de sinal, quando a gente fala transdução de sinal, a gente quer dizer qualquer processo através do qual uma célula vai converter um tipo de sinal ou um tipo de estímulo em outro estímulo ou em outro sinal, tá? Então, só para a gente lembrar sobre isso. Bom, e quem que vai participar desse processo de sinalização parácrina? A gente tem aqui em verdinho uma molécula sinalizadora ou ligante, que aqui a gente está com o exemplo o GDF, tá? Que é o fator de diferenciação de crescimento, que está aqui ligado nessa figura, tá? O ligante, que vai então interagir com um receptor que a célula vai ter na sua membrana plasmática, tá? Então, quando o ligante se liga ao seu receptor, que é o que está acontecendo aqui, ele vai induzir uma mudança conformacional nessa proteína, tá? Nesse receptor,
e vai acabar ativando o seu domínio citoplasmático. Então, a gente tem aqui o domínio extracelular, tá? Que está para fora da célula, o domínio transmembrana, que fica aqui no meio da membrana celular, e o domínio citoplasmático, que fica para o lado do citoplasma da célula, tá? Em geral, o resultado dessa ativação, ele é conferir atividade enzimática ao receptor e, mais frequentemente, essa atividade acaba sendo uma atividade de quinase, tá? Então, essa atividade de quinase que está acontecendo aqui, a gente vê, ela acaba fosforilando uma segunda proteína. Essa fosforilação de proteínas acabam fosforilando proteínas adicionais, dessa maneira a gente tem estabelecido uma cascata de interações proteicas, que também podem acabar, aqui a gente tem um exemplo, ativando um fator de transcrição que faz com que um gene seja expresso, tá? Então, frequentemente é isso que acontece, tá? Na sinalização paráclita. Resulta, ao final, numa transcrição gênica. A gente pode agrupar esses fatores paráclinos de sinalização em 4 principais famílias, tá? Em 4 famílias, na verdade. Que são as famílias do fator de crescimento de fibroblastos, a família Hedgehog, a família Wingless e a superfamília do TGF-beta, tá? Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Sobre, então, a família dos fatores de crescimento fibroblástico, tá? Essa família, ela tem esse nome de fator de crescimento fibroblástico porque esses fatores eles foram vistos por estimularem em cultivo celular a proliferação fibroblástica, tá? E já foram identificados mais de 20 genes de FGFs, no entanto, ainda podem ser produzidos centenas de isoformas através de splice, então não são só 20 tipos de FGFs que existem, tá? Então, os FGFs, eles vão ativar os receptores de tirosina quinase, chamados receptores de fatores de crescimento de fibroblastos. E esses receptores, por sua vez, vão ativar uma série de vias de sinalização, em especial para angiogênese, crescimento axônico e também para diferenciação do mesoderma, tá? Então, alguns exemplos de atuações desses FGFs, tá? Que muitas vezes esses FGFs eles conseguem substituir um ao outro, tá? Eles conseguem, mas eles ainda têm um tipo de padrão de expressão que dão a cada um dos FGFs algumas funções separadas. Então, como exemplos a gente tem o FGF8, que vai então participar do desenvolvimento dos membros e de partes do cérebro. A gente tem que a ausência do FGF3 leva à formação desorganizada de somitos, vértebras caudais anormais e também defeitos no ouvido interno. A gente tem que a ausência da FGF4 resulta em morte embrionária precoce, causada pela falência do crescimento da massa celular interna. E o único problema que a gente tem de camundongos deficientes de FGF5 é o pelo anormalmente longo desses animais quando eles têm esse tipo de deficiência. Tá? Então, aqui eu trouxe só uma figura para vocês verem, tá? Se vocês ficaram curiosos. É um camundongo deficiente em FGF5 e aqui um camundongo selvagem, é o único defeito que ele apresenta, que não é um defeito, é uma característica, são os pelos que são anormalmente mais longos do que o selvagem. Então, agora falando sobre a segunda família, que é a família Hedgehog, tá? Que Hedgehog do inglês significa ouriço. Vou ter aqui a fotinho do ouriço. E ela foi caracterizada com esse nome, tá? Porque foi verificado que uma mutação no gene que codifica, num gene, no caso, que codifica, que faz parte dessa família, ele acaba criando uma larva de mosca com prolongamentos pontiagudos, dando um aspecto semelhante a um ouriço. E aí, por isso, colocaram o nome dessa família de Hedgehog, tá? Então, a via de sinalização Hedgehog dá às células embrionárias informações que permitem fazer com que o embrião se desenvolva de forma correta,
de modo com que as células se desenvolvam diferentemente na cabeça ou na cauda, direita, esquerda, então dá esse posicionamento, essa localização a essas células, tá? Também formam segmentos que se desenvolvem em diferentes partes do corpo. Diferentes partes dos embriões possuem diferentes concentrações da proteína de sinalização Red-Hog, o que serve como sinal para diferenciação celular, tá? Então, nos mamíferos, originam genes distintos, tá? Então, existem 3 tipos de genes, vamos dizer assim, da família Red-Hog, que é o Sonic, e aí o Sonic tem esse nome por causa do personagem mesmo de videogame Sonic, que é um ouriço, que vai atuar na formação dos membros, na indução e formação do tubo neural, na diferenciação dos somitos e na regionalização do intestino. O Indian, que vai atuar na diferenciação, proliferação e maturação dos condrócitos, especialmente durante a ossificação endocondral, e o Desert, que vai atuar na diferenciação gonadal dos machos e também no desenvolvimento perineural, ok? Agora sobre a família Wingless, que é a terceira família que a gente vai falar aqui. Então, ela regula diversos eventos durante o desenvolvimento embrionário, como a organogênese, a diferenciação, polarização e a migração celular. E recentemente até tem sido visto que essa via ela tem uma atuação também na renovação de células-tronco, tá? Então, tem cerca de 19 genes produtores de WNTs, que a gente chama, e essa via ela pode ser dividida em 2 tipos, tá? Que é a via canônica e a via não... a via canônica e a via não canônica, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem que a via não canônica ela ainda é dividida na via WNT CA+, e na via de polaridade celular planar, tá? Mas só o que eu quero falar para vocês, que é importante de vocês saberem nesse caso, é que os receptores do WNT, eles são chamados os receptores Frizzled, e esses receptores, então, é que vão desencadear, seja qual for, das vias de sinalização em seguida dessa ligação, tá? Então, as proteínas WNT, elas estão envolvidas no desenvolvimento do mesencéfalo, na diferenciação dos somitos e também na diferenciação urogenital. Sobre a quarta família, que na verdade é a superfamília do TGF-beta, então ela vai ter ação na proliferação, diferenciação celular e também outras funções gerais, tá? Então, a família TGF-beta, ela inclui mais de 30 proteínas, sendo elas o TGF-beta, a família activina, as proteínas da morfogênese óssea, a família VG1 e outras proteínas como dorsalina, fator neutrófico derivado de glia e fator inibidor milleriano, que é envolvido na determinação sexual dos mamíferos, tá? Então, essa é a último grupo de fatores parácrinos de sinalização que eu trago aqui para vocês. Ainda outros fatores, que no caso aqui são neurotransmissores de sinalização parácrina, que a gente tem que destacar, é a serotonina e a norepinefrina, tá? Então, a serotonina atua na proliferação, migração celular, ajuda a estabelecer a lateralidade, auxilia na gastrulação, participa no desenvolvimento cardíaco e outros processos durante os estágios iniciais da diferenciação embrionária. E a norepinefrina vai ter participação na apoptose e também atuando nos espaços interdigitais e em outros tipos celulares, tá? Que vocês vão ver nas próximas aulas. Bom, então agora vamos falar sobre a sinalização justácrina, que a gente pode destacar 3 tipos de sinalização, sendo elas a via de Notch, os receptores na matriz extracelular e também as junções comunicantes. Falando especificamente da via de sinalização Notch, tá? Então, é uma via de sinalização altamente conservada, que vai atuar principalmente no desenvolvimento de células embrionárias, é provavelmente a via mais utilizada no desenvolvimento animal, tá? Ela vai coordenar, então, diferenciação celular, proliferação celular
e apoptose. Age na diferenciação neuronal, especificação dos vasos sanguíneos, segmentação dos somitos. Bom, então as NOTs, elas são proteínas transmembrânicas, como está mostrado aqui nessa figura, tá? Que vai atuar se ligando em proteínas da célula vizinha, tá? E aqui a gente tem como exemplo a proteína delta, tá? Aqui em laranja. E aqui a gente tem outro exemplo, a proteína serrate também, que pode acabar atuando com essa proteína NOT, mas também tem outra que não está aqui na figura, que é a JAGED. Tá? Não tenho certeza como que se pronuncia isso. Bom, então essa ligação da célula, do ligante com a proteína NOT, ela vai acabar acarretando uma mudança de conformação no domínio citoplasmático da proteína NOT, tá? Então, o que acontece de alteração nesse caso é uma proteólise, ou seja, uma quebra aqui dessa região citoplasmática da NOT, tá? Então, essa porção clivada, ela vai se ligar a um fator de transcrição, que está aqui representado em azul, tá? No caso, azul o fator de transcrição e em vermelho a parte desse receptor, que era a região citoplasmática, e vai ativar a expressão gênica naquele local, tá? Então, nesse caso, a proteína NOT faz com que a célula que possui o receptor NOT seja a célula responsiva à transdução de sinal, tá? Sobre os receptores na matriz extracelular, tá? Então, só lembrando para vocês que a matriz extracelular é o meio no qual as células se encontram, tá? Então, esse meio, ele é composto de uma célula de moléculas bastante grandes, que são secretadas por células auxiliares, que vão incluir colágeno, elastina, glucosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas, tá? Isso vocês devem se lembrar. Essas moléculas, elas vão então fornecer um substrato para que as células consigam se ancorar e migrar, tá? Para isso, ou seja, para fazer a ligação entre a célula e as moléculas extracelulares que estão na matriz celular, dentre essas moléculas a gente pode citar a fibronectina e a laminina. As células elas vão usar alguns receptores, tá? E a esses receptores a gente vai dar o nome de integrinas. Então, as integrinas são proteínas transmembrânicas que estão aqui representadas nessa figura em verde, tá? Então, essa figura em verde aqui, essa representação em verde seria a integrina. Então, são proteínas transmembrânicas que vão se ligar a componentes da matriz extracelular, que aqui está representado pelo colágeno e pela fibronectina. Onde eu falei? E a porção do citoesqueleto, que é constituída, por exemplo, de actina, tá? Então, ela faz essa interação entre esses dois meios, tá? Com isso, a gente consegue ter um favorecimento para o desenvolvimento embrionário, por causa que a gente tem uma migração das células ao longo da matriz, a gente tem um ambiente adequado para diferenciação celular e ainda, além disso, as integrinas elas conseguem atuar na indução da expressão gênica e regulando a diferenciação apenas através dessa ligação, tá? Então, um exemplo que a gente pode até dar desse tipo de indução de expressão gênica é nos condrócitos, que as integrinas têm que fazer essa ligação e essas células, esses condrócitos, eles têm que estar ligados à matriz para conseguir formar a cartilagem, tá bom? E, por fim, o último tipo de sinalização justácrina são as junções comunicantes, que vão, então, formar canais entre as células, por onde passam pequenas moléculas e íons. Então, a proteína que vai formar esses canais entre as duas células é chamada de conexina, ok? Isso aqui vocês devem lembrar de biologia celular, né? Bom, então, na nossa aula
Basicamente, o que eu queria trazer para vocês são esses conceitos, tá? Alguns são um pouco mais complexos que outros. Eu espero que seja útil para vocês conseguirem relembrar e também para vocês conseguirem se situar para as próximas aulas aqui da disciplina de embriologia molecular. E, por fim, eu quero dizer para vocês que eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre essa aula e sobre as aulas anteriores que eu já ministrei para vocês, para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente conversar sobre situações e o que vem sendo aprimorado e vem sendo discutido atualmente na literatura científica sobre o tema, tá? Então, quero finalizar a aula e dizer para vocês, então, que qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, mas também por redes sociais, pelo e-aula. Tenham todos uma ótima semana e nos encontramos, por fim, nos seminários de vocês, tá bem? Muito obrigada!